confesso, esperava mais, muito mais. O ônibus me deixou na frente desse casarão gasto, e por um instante me perguntei se não seria uma piada cruel do destino. Eu, Viviane de Montclair, com minhas malas caríssimas, obrigada a atravessar um átrio úmido que cheirava a poeira e velas apagadas. A recepção era quase cômica. O homem, careca e com uma barba ruiva tão desbotada que parecia ter desistido da própria cor, me olhou como se me conhecesse de longas datas. Sabe aquele sorriso íntimo que alguém dá apenas depois de dividir segredos? Pois bem, ele me lançou um desses. Quarto 214, já preparado. Como sempre, disse ele, como se fosse um mordomo de família antiga. Como sempre, eu nunca pus os pés nesse fim de mundo. A barba dele me enojava, ou o colarinho desalinhado me causava comichões. E aquela música? Ah, aquela música. Uma melodia antiquada, decadente, saída talvez de um gramofone esquecido num porão. Quem, em sã consciência, escutaria algo tão mofado? No livro de registros, minhas mãos hesitaram. Os nomes que eu conhecia. Pessoas que um dia me sorriram em festas, em colunas sociais e que já não respiravam há anos. Coincidência, pensei. Coincidência mórbida. Eu assinei com minha caligrafia impecável e fechei o livro antes que mais algum fantasma me saudasse. O recepcionista, com aquela voz untuosa, me ofereceu um cartão manuscrito. A caligrafia curvada, antiga, dizia: seus amigos a aguardam para o chá. O salão será preparado. Tive vontade de rir alto. Amigos meus aqui? Por favor, nenhum deles pisaria nesse pardieiro sem que uma câmera fosse instalada para registrar o martírio. Os corredores eram intermináveis. Vitrais quebrados projetavam luzes deformadas no chão. E juro, parecia que as lâmpadas se acendiam quando eu passava, como serviçais invisíveis tentando me agradar. Uma tentativa patética. Quando enfim alcancei meu quarto, a histeria me venceu. O lugar era um lixão disfarçado de hospedagem. Cortinas poídas, tapetes que deveriam ter sido incinerados e um cheiro de umidade que grudava na pele. Joguei minhas malas na cama e pensei: não tenho que ir a lugar nenhum. O tal convite para o chá que apodreça no bolso. Eu precisava apenas de silêncio, de esquecimento, de desaparecer da vista dos repórteres. E, ironicamente, encontrei exatamente isso. Um quarto onde até a própria dignidade parecia ter sido abandonada. O jantar foi uma tortura. Eu estava sozinha no restaurante, como uma atriz obrigada a atuar sem público. O garçom sequer apareceu. Apenas talheres já dispostos diante de mim. E por vezes, juro, eles pareciam se mover quando eu desviava os olhos. Pequenos deslizes, arranhões metálicos contra o prato, como se alguém ali brincasse comigo. O barulho que vinha da cozinha era incessante. Facas, panelas, frigideiras, um concerto grotesco que não fazia sentido. O hotel não parecia cheio, na verdade, parecia quase vazio. Então por que tanto barulho? Que cozinheiro se dedicava tanto a um público invisível? Subi para o quarto mais desconfortável que já aceitei dormir e encontrei um novo bilhete escorregado por baixo da porta. Os amigos sentem sua falta. A caligrafia era a mesma do primeiro.
Meus amigos não sentiriam falta nem de suas próprias sombras, muito menos de mim, não nesse antro. Mas dobrei o papel com um certo tremor, como se fosse um segredo perigoso que não devia existir. Foi então que o espelho me traiu. Olhei para mim, exausta, o cabelo ainda perfeitamente arrumado por pura disciplina, e vi meu reflexo sorrir. Antes que meus lábios sequer se movessem, ele sorriu, um sorriso cúmplice, quase íntimo, como o do recepcionista. Eu recuei. Não, era apenas cansaço. Mas então ouvi porcelanas tilintando, xícaras sendo pousadas, colheres batendo contra pires. Vinha do salão, claro, o salão que deveria estar deserto. Estariam dando uma festa naquele pardieiro? Uma festa sem mim? A ideia me consumiu. Desci. Aproximei-me da porta, abri apenas uma fresta. As mesas estavam postas com toalhas impecáveis, cadeiras puxadas, pratos brilhando à luz fraca. Mas não havia ninguém, nem vozes, nem passos. Apenas a expectativa, como se todos os convidados estivessem prontos para entrar. Menos eu. Fechei a porta com rapidez, o coração acelerado, e corri de volta ao quarto. Mas quando tentei ignorar tudo, o perfume traiçoeiro do chá se espalhou pelo ar, impregnando meus lençóis, meu cabelo, meu sono. Chá quente, doce e insistente, como se já estivesse servido, esperando apenas que eu me sentasse à mesa. Acordei exausta. Não o tipo de cansaço físico que uma boa massagem resolveria, mas aquele que arranca a pele da alma. Passei a noite ouvindo gargalhadas abafadas, vozes chamando com meu nome como se estivessem coladas ao travesseiro. Nenhum rosto, apenas ecos. E acordar com os ecos ainda grudados na cabeça é uma experiência que não recomendo nem aos meus piores inimigos. Na recepção, lá estava ele, o homem, o sorriso íntimo, a barba enjoativamente arrumada. Seus amigos ficaram tristes com sua ausência, hoje aguardam ansiosos. Eu quis enfiar minha bolsa cara na cara dele. Chamei-o de desgraçado em silêncio, atrás do meu sorriso ensaiado. Claro, eu não perderia o decoro. Nunca. Mas dentro de mim eu o xingava como uma plebeia bêbada em botequim. Na sala de leitura, o hotel resolveu brincar comigo. Jornais velhos, amarelados, impressos com datas impossíveis. Manchetes que jamais apareceram em lugar algum. Socialite acusada de envenenar o filho. Morte misteriosa em mansão. Mulher milionária absolvida após suspeita de assassinar marido e herdeiro com veneno. Fiquei paralisada. Era como se tivessem arrancado meus segredos e impresso em papel barato. Tudo abafado, tudo enterrado a peso de ouro. E ainda assim ali estavam. O hotel cuspindo minha história de volta na minha cara. E eu sabia, claro, sabia da verdade que nunca deixei escapar. No corredor, percebi vultos atrás de portas entreabertas, manequins, estátuas de cera, imóveis, mas com olhos que brilhavam como se me seguissem. Fingi não ver. Eu sempre fui boa nisso, fingir. E então, não sei como. Talvez eu tenha ido por vontade própria, talvez tenha sido puxada, mas quando percebi, estava diante do salão. E entrei. As mesas estavam postas, impecáveis, como se esperassem convidados de sangue azul. Os manequins estavam sentados, rígidos, porcelanas diante deles. E então, as xícaras se encheram sozinhas, tilintando.
Todos viraram os rostos para mim, manequins que não deveriam se mover, mas se moveram, todos. Voltei ao quarto sem fôlego, a maquiagem borrada, o coração disparado. Eu, Viviane de Montclair, pela primeira vez em muitos anos, estava intimidada. E com medo. Será que escolhi o lugar errado para me esconder? Ou será que o Vitrale sempre soube que era aqui que eu deveria acabar? O jantar foi um insulto. Os talheres pareciam zombar de mim, arrastando-se levemente sobre a toalha de mesa quando eu desviava os olhos. Eu mal conseguia levar uma garfada à boca sem ouvir o tilintar de porcelanas que não vinham da minha mesa. O som da cozinha, incessante, era como um massacre metálico. Panelas e facas. Um cozinheiro servindo a um banquete fantasma. O hotel inteiro parecia rir de mim. E então, ele apareceu, o recepcionista. Sempre com aquele sorriso íntimo, nojento, que me dava a sensação de já ter sido desnudada antes mesmo de abrir a boca. Se divertiu com seus velhos amigos? A frase veio como uma punhalada fria. Eu quase respondi, mas me contive. Apenas ergui o queixo como se fosse uma rainha diante de um servo impertinente. Por dentro, eu urrava. Velhos amigos. Meus amigos são colunistas influentes, políticos, milionários. Nenhum deles pisaria nesse chiqueiro. Quando subi ao quarto, percebi que os manequins não me tinham abandonado. Não mais apenas vultos. Não mais apenas estátuas. Agora eles eram jornalistas, rivais sociais, aquelas mulheres invejosas que se atreviam a criticar minhas roupas, meus gestos, minhas festas. Os rostos estavam deformados, mas eu sabia quem eram. Todos me observavam como se aguardassem o meu tropeço. E lá estava, uma xícara de chá, posta sobre a mesa de cabeceira, sem vapor, sem perfume, apenas a porcelana branca, limpa, esperando por mim. Juro que não a toquei, mas dormir com aquele objeto ao lado foi como deitar na mesma cama que um cadáver. À meia-noite acordei com vozes, conversas animadas, risadas contidas. O corredor estava vivo. Abri a porta. Nada, nem mesmo uma sombra. O silêncio era tão absoluto que eu podia ouvir o sangue em minhas têmporas. Quando fechei a porta, vi o bilhete sob ela. Papel grosso, caligrafia impecável. Amanhã, todos esperam por você para um reencontro inesquecível. O hotel decidiu brincar com minha sanidade. Pois bem, amanhã saberei o que significa esse maldito convite. E se tentarem me humilhar, vão descobrir que Viviane de Montclair não é uma mulher que se derruba facilmente. Eu acordei com o corpo pesado, como se ainda estivesse dançando. Os pés doíam, os tornozelos latejavam, mas não houve dança, não houve música, apenas o sonho. Eu me lembro dos manequins rodopiando comigo, as mãos frias de gesso tocando minha cintura. Eles giravam, giravam e sorriam. Que tipo de loucura é essa? O recepcionista estava lá embaixo quando desci, como sempre. Hoje, ele não sorriu tanto. Sua voz cortou como faca envolta em seda. Não pode faltar mais uma vez. Seria indelicado. Indelicado? A palavra se agarrou à minha pele como perfume barato. Ele parecia zangado. Ou talvez apenas cansado de me esperar. Os corredores, esses corredores brincalhões.
mudaram de lugar. Sempre que eu tentava virar para a saída, as portas se fechavam, as paredes se esticavam e eu voltava ao mesmo ponto, o caminho para o salão. O hotel tem vontade própria e sua vontade é que eu vá. Nos espelhos, encontrei mais companheiros. Os manequins não ficam parados. Eles surgem atrás de mim, imóveis, mas sempre um pouco mais perto. Se eu desviar o olhar, quando retorno já estão mais próximos, como convidados ansiosos, prontos para me escoltar. Então, decidi me arrumar. Vestido, chapéu, pó no rosto. Se querem que eu vá ao chá, que seja. Há uma certa dignidade em aceitar o inevitável, não? Como quando se recebe visitas indesejadas e mesmo assim serve biscoitos. O salão me esperava. E lá estavam eles, todos reunidos, manequins sentados em volta da mesa, mexendo a cabeça em sussurros de cera quebradiça, como porcelana se partindo. Falaram comigo como velhos amigos. Finalmente voltou. Nossa velha amiga, sorri de volta. Afinal, quem sou eu para recusar companhia? A noite caiu sobre o hotel como uma cortina pesada e o salão me chamou outra vez. Eu sabia que deveria resistir, mas meus pés se moviam sozinhos, como se o convite estivesse gravado nos ossos. O banquete me esperava. As travessas e bandejas se enchiam sozinhas, sem mãos humanas, como por encanto. Mas o que caía nos pratos? Carnes esverdeadas, frutas apodrecidas, pães encharcados de mofo. Então, pela primeira vez, um deles moveu-se de verdade. O manequim à minha frente virou a cabeça, os olhos de vidro encontraram os meus. E em voz rouca, como madeira arranhando, perguntou: "E a família? Jorge deve estar crescendo rápido." Meu coração parou. O nome dele, como sabiam? Eu não respondi, apenas arregalei os olhos como uma dama surpreendida em uma peça barata. No canto, sempre ele. O recepcionista, imóvel como uma estátua, sorria. Um sorriso de anfitrião, de mestre de cerimônias. E então começaram os cochichos. Os manequins riram, zombaram como hienas vestidas de gala. "Nós sabemos o que você fez à sua família. Todos em Ganevale sabem." As palavras cortaram mais fundo que qualquer faca. Eu me levantei, desesperada. Precisei fugir. Fugir dali antes que me despedaçassem com a verdade. Corri pelos corredores, pelas portas, pela escuridão. Mas o hotel é um labirinto cruel. Não importa para onde eu fosse, sempre retornava ao mesmo lugar. A recepção. Ele estava lá. O recepcionista. O sorriso agora torto, divertido, assistindo à minha miséria como se fosse um espetáculo só para ele. Subi de volta ao meu quarto. Meu peito arfava, minhas mãos tremiam. Eu já não sei mais o que é sonho, o que é memória, o que é invenção do hotel. Talvez eu esteja, enfim, perdendo a sanidade. Na mesa de cabeceira, um novo bilhete me esperava. Letras elegantes, frias. Amanhã será o grande reencontro. Não falte. Acordei sem lembrar de ter dormido. Meus olhos se abriram e já estava sentada diante da penteadeira, perfeitamente ereta, as mãos repousadas no colo, como se alguém as tivesse colocado ali. Meu cabelo estava penteado, meus lábios tingidos, a pele coberta de pó.
Eu nunca me arrumaria dessa forma, não com tanto cuidado, não com tanta devoção. Foi o hotel, ele mesmo me preparou. Bateram a porta e não foi mais um bilhete escorregando por baixo. Foi ele, o recepcionista, impecável, com o mesmo sorriso que jamais se move além dos lábios. Ele segurava o convite entre 2 dedos longos, quase delicados, e estendeu-o para mim. Todos estão ansiosos para vê-la de verdade. Sua voz não tinha dúvida, não tinha espaço para recusa. Peguei o papel como quem aceita uma sentença. Depois disso, as horas se dissolveram. Não sei se o sol nasceu inteiro, se a manhã realmente passou. O relógio parecia pular os ponteiros. Uma piscada, e já não era cedo. Outra piscada, e a claridade do dia se encolhia como se temesse o encontro marcado. Sentia apenas a espera, o peso de uma hora que não me pertencia. E quando a hora chegou, não precisei olhar o relógio para saber. O salão me chamava e eu já não tinha escolha. O salão me esperava. Diferente de todas as outras vezes, ele não estava vazio nem parcialmente povoado. Estava cheio, lotado. Fileiras intermináveis de manequins sentados, cada um com o seu rosto de cera voltado para mim. O silêncio que pairava ali era pior que qualquer barulho. Não havia um único gesto, apenas a imobilidade de dezenas de presenças me julgando, me aguardando. A cadeira principal no centro da mesa mais próxima se moveu sozinha. O arrastar da madeira contra o chão ecoou pelo salão como um anúncio. Era para mim. Sempre fora para mim. Sentei-me. Não porque quis, mas porque senti que qualquer outra reação seria punida. A porcelana diante de mim tremia levemente. E então a xícara se encheu sozinha. Não era chá. Não era vinho. Era algo espesso, escuro, quase viscoso. Um cheiro amargo subiu até mim, como ferro e terra molhada. Todos os olhos de cera estavam fixos. Nenhum se desviava. Não havia respiração, não havia vida. Só a expectativa muda de que eu levasse aquela coisa à boca. Minhas mãos tremeram, mas os dedos já não me obedeciam como antes. Segurei a xícara. Quando o líquido tocou minha boca, senti o mundo parar. Era amargo, impossível de engolir, mas ele descia mesmo assim. Um peso se espalhou pelo meu corpo. Primeiro os braços, depois as pernas, cada músculo endurecendo, cada respiração se tornando mais lenta, como se eu fosse engessada viva. Olhei em volta, desesperada, buscando reação, fuga, qualquer coisa. E vi que alguns daqueles manequins, só alguns, ainda tinham olhos humanos presos sob a cera, e esses olhos me encaravam com a mesma súplica que agora tomava os meus. Minha pele começou a repuxar, rígida. Minhas mãos se fecharam sozinhas sobre a mesa, imóveis. Minha boca ainda queria gritar, mas só um sorriso de cera se moldou. E ali fiquei horrorizada. Eu, a convidada de honra, transformada em mais uma entre eles. E o chá, grotesco e eterno, finalmente me reclamou.